Olá pessoal, estamos aqui para gravar o nosso segundo vídeo sobre HTML, ok? Eu espero que esse seja um pouquinho mais rápido. Vamos dar uma recapitulada rápida também do que a gente viu na aula passada e em seguida a gente vai para novos códigos, novas informações. Vamos ver aqui então o que a gente vai programando para trabalhar hoje, tá? O foco da gente hoje é trabalhar um pouco de recapitulação, ok? Seria isso daqui. Porque a gente viu que era no vídeo passado o que é HTML, que é uma linguagem de marcação usada principalmente para desenvolver páginas da web, ok? Vimos sua estrutura, as suas tags, que são espécies de comandos, de instruções, e os atributos das tags, que são complementos para o comando que você está passando, para a instrução que você está passando dentro da tag. Tá? Você, digamos, faz ajustes no resultado da tag através dos atributos. A gente vai dar uma revisada nisso daqui. Vimos um pouquinho de indentação, que é você organizar o seu código adequadamente para você perceber melhor qual o resultado, ou quem está, que comando, que instrução, que tag está dentro da outra, permitindo uma visualização, um entendimento melhor do código que você está escrevendo, ok? E fizemos nossas primeiras linhas de código. Para hoje, nossa segunda gravação, nosso segundo vídeo, a gente vai ver formatação simples, que vai se ater a negrito, itálico, sublinhado, que é a primeira coisa que a gente visualiza, que a gente trabalha com relação à formatação, é praticamente tudo relacionado a texto, ok? Vamos ver umas tags para inserção de títulos, tá? Para você fazer, digamos, o lançamento de uma instrução na, no seu texto, tá? Você separar como título, subtítulo e etc., organizando o seu texto, ok? Vamos ver inserção de links e inserção de imagens. E em função disso daqui, nós vamos trabalhar também uma outra coisa, que é os tipos de caminho, os tipos de endereçamento que você pode utilizar na hora de fazer um comando que dependa desse tipo de recurso, ok? Então vamos lá. Como vocês viram, eu já tinha uma pequena janelinha aqui com os códigos que a gente vai começar a trabalhar hoje. Eu saltei aqui a parte de desenvolvimento, porque já vimos na aula passada, no vídeo anterior, ok? Então vamos para frente com um conteúdo novo, certo? Tenho aqui dois parágrafos de texto pequenos, tá? Inseridos dentro da tag P. Abriu aqui, fechou, abriu aqui, fechou, só para reforçar a necessidade de você abrir e fechar as tags convencionais, as tags que não são vazias, ok? E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar parte desse texto com aqueles itens lá de formatação, negrito, itálico, sublinhado. Tem só esses recursos? Não, tem muitos outros, mas a gente vai se ater a esses como sendo os básicos, ok? Como eu falei na aula passada, W3 Schools é o site onde você consegue a lista de todas as tags disponíveis no HTML5 e em outras versões do HTML com a informação de se está sendo ou não utilizado ainda pelo HTML5, tá? A maioria das tags antigas continua válida, mas não são mais recomendadas o uso, ok? Para a gente fazer aqui a formatação, para você colocar um item em negrito, você vai usar a tag B, tá? Então você inicia a tag B e onde você quer que pare o negrito, você fecha ela, tá? Então abri um B aqui antes da palavra Loren e fechei ele logo depois do Loren. Significa que a expressão Loren vai ficar em negrito, ok? Outra forma de você fazer o negrito, ao invés de usar a tag B, é você usar a tag strong. Opa, faltou um S ali. Strong, ok? Vai te dar como resultado a mesma coisa que é o efeito negrito, tá? Então, todas essas tags aqui são convencionais, você precisa abri-las e fechá-las, tá? Então, vamos salvar esse arquivo aqui, rapidinho, e dar uma olhada no resultado, ó. Então, eu tenho aqui o Loren com a tag B e Y também com a tag Strong. Ambas dão um resultado de negrito, tá? Por padrão, a tag Strong está sendo utilizada, digamos, pela maioria do pessoal que desenvolve, certo? Então se atenha a usar a tag Strong. Mas saiba, caso você pegue algum código de algum site que ainda utilize versões mais antigas de HTML, que a tag B também serve para o mesmo fim, marcar um texto como negrito. Para você colocar em itálico, você pode usar a tag I,
ok? Faltou fechar aqui. Funcionamento igual às outras. Abriu a tag antes do texto que você quer colocar em negrito. E finalizou o texto que você quer em negrito, você fecha a tag. Junto, assim como o strong, que faz o mesmo efeito de negrito, para itálico você pode usar as tags I e as tags EN. Tá? Strong seria algo como forte e EN vem de ênfase. Tá? Você quer dar ênfase em algum item, você utiliza o recurso de negrito. Do mesmo jeito, a tag I continua valendo, mas ela está sendo totalmente substituída pela tag EN. Se você encontrar em algum código de algum site, de algum tutorial, a tag I ou a tag EN, ambas têm o mesmo fim. Ela deixa seu texto em itálico. Então aqui, ó, eu tenho o dólar e o cit em itálico, ok? Esse texto aqui é em latim. Se vocês quiserem saber o que é isso, procurem por essa expressão aqui, ó, lorem ipsum. Deixa eu sair ali dentro das tags, tá? Então, você procurando no Google lorem e ipsum, você descobre de onde foi que eu tirei esse negócio aqui, tá? É só para preencher um espaço. Então, além do negrito itálico, a gente costuma utilizar o que na hora de fazer formatação? A gente pode utilizar o sublinhado, que a gente usa a tag U de underline, tá? O sublinhado, se traduzirmos diretamente, ok? Além da U, a gente vai ter uma outra tag que vai fazer vai fazer o mesmo efeito, do jeito que a gente tinha strong para negrito e EN para itálico. A tag para a gente fazer o mesmo efeito, o mesmo resultado de sublinhado é o INS. Tranquilo? Então o resultado disso daqui, ó, consectetur e adipsissim, sei lá o que é isso. Sei que isso é latim, tá, gente? O resultado dessas palavras será com o texto sublinhado, por causa das tags U e a tag INS. Mesmo jeito, no lugar de utilizar o U, hoje está sendo utilizado mais o INS, de inserção. Você está dizendo que aquele texto está sendo inserido no contexto geral. Salvando e visualizando no navegador. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. O resultado é isso daqui. Percebam que o espaço não está sublinhado, por quê? Porque ele está aqui, ó, fora das tags, certo? Por isso que o sublinhado está valendo apenas para as palavras, ok? Então esse daqui é o efeito que a gente pode fazer inicial de texto. Quero dar destaque a algum item, strong ou B para negrito e IEM para itálico e para sublinhado U ou INS e inserir, insert, ok? Espero que essa parte tenha ficado tranquilo. Não tem muito segredo. Isso daqui você vai, de acordo com o que você vai colocando o texto que você vai inserindo o seu material, você faz uso disso daqui, tá? E quando você precisar colocar um título, como eu havia falado antes, você pode usar as tags H e um número. Elas vão de H1 até H6, ok? Então H2, H3, H4. Perceba que o aplicativo está inserindo para mim aquilo que eu falei no vídeo passado. Isso é recurso adicional das IDEs ou editores de código, tá? Percebam que aqui na dicasinha, ó, ele vai de H1 até H6. Esse é o último item relacionado a títulos, certo? E ele faz o quê? Ele vai fazer com que seu texto ganhe um tamanho inverso à numeração. Então, o maior título que a gente tem é o H1. Eu vou pegar aqui um trechinho desse texto aqui, tá? Vou copiar e vou colar aqui dentro, ok? Então, isso aqui, ó, é o H1.
esse daqui é o H2, esse daqui H3, esse daqui H4, H5 e H6. Então, repetindo, o resultado disso daqui vai ser a alteração do tamanho do texto. Deixa eu voltar isso daqui para o tamanho tradicional do navegador. Quando eu salvar esse texto aqui e mandar atualizar, o que é que eu vou ter? Eu vou ter essas palavras aparecendo aqui embaixo, proporcional ao tamanho do título que eu disse que era. Isso daqui é um título de primeiro nível, ou seja, é como se fosse o título do trabalho, da página que você está trabalhando. Então, ó, como ele é o primeiro, ele é o maior, tá? O trabalho, o título do todo, ok? Por isso, H1, um de nível, ou seja, uma espécie de cabeçalho, ou título de primeiro nível, que englobaria tudo. H2 e H3 seriam subtítulos disso daqui. Então, subtítulo 2, subtítulo 3, subtítulo 4, 5 e 6. Então, quanto maior a importância, menor o número que você bota no H. Ok? Então, o resultado do H1, do H2 e do H6 é esse daí. Tranquilo? Há alguma dúvida sendo mantida, vocês podem fazer um comentário aí embaixo do vídeo que eu coloco para vocês a resposta necessária para esses itens aí. Repetindo, esses não são os únicos itens existentes referente à formatação. São os mais comuns, são os que a gente usa mais frequentemente, mas tem alguns outros, tá? Dê uma pesquisada na internet que vocês vão encontrar outras possibilidades de formatação também. Mas o funcionamento de todos segue essa regra, tá? Onde você quer iniciar a formatação, você abre a tag, e onde você quer que aquela formatação deixe de existir, ou seja, não seja aplicada ao restante do texto, você fecha a tag com barra e o nome da tag, ok? Então eu vou tirar isso daqui, era só a título de conhecimento, ok? Se eu atualizar meu navegador, não tenho mais nada. E a gente vai fazer o que, ó? A gente já viu aqui, ó, negrito, itálico, sublinhado. Vamos ver agora a inserção de links, tá? Vamos fazer o seguinte. A tag para você abrir o link, ó, é a tag A. Opa, obrigado por não ter trazido o que eu queria, certo? Só que a tag A, se eu fechar lá aqui, ok? Salvar isso e for lá no meu navegador, eu vou ter a palavra link, tá? Mas ela vai estar aparecendo como um texto comum, certo? Sem nenhum diferencial em relação aos outros. Por quê? Porque a tag a tag A, para você criar links, depende de atributos. Existem alguns atributos que são obrigatórios em algumas tags, tá? Para o A, você tem que colocar a tag, o atributo href, tá? Que é o quê? É o caminho, o que ele deve linkar, ou a que essa palavra link deve estar linkada, certo? Se eu salvar esse arquivo e atualizar, ó, ele já mudou aqui o comportamento, certo? Então, quando eu coloco href aqui, ele está entendendo que esse texto que está aqui e termina aqui, onde está o meu /A, tá? Abri a tag, fechei a tag. Então, esse texto aqui, ele está direcionado para ser um link. Ele está com a configuração, com o ajuste em função da tag A, para ser o link, uma ligação para um outro local, para um outro item, certo? Só que eu deixei o atributo href vazio. Então, o que ele está fazendo? Ele está linkando para o próprio arquivo. Quando você coloca o mouse em cima, você identifica que é um link por causa do ponteiro do mouse, que vai virar geralmente uma mãozinha, dependendo de como está a configuração do seu sistema, ok? E na barra de status do navegador, a parte lá embaixo, ó, do meu navegador, ele está me dizendo para onde ele está levando o link, né? Se eu clicar aqui, para onde ele vai me levar? Então, ele vai me levar para o arquivo que está na pasta Users, Thiago Desktop, que é a área de trabalho,
index.html, ou seja, ele está me levando para esse arquivo. E esse arquivo é o quê? É exatamente o arquivo que está aberto. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele não vai fazer nada. Ele vai simplesmente recarregar esse mesmo arquivo. Eu não vou conseguir ver efeito nenhum, tá? Então, se eu quero que ele me leve para algum local, eu vou precisar colocar aqui dentro dessas aspas alguma coisa para onde eu quero que ele me leve, certo? Geralmente, quando a gente vai navegar na internet, a gente coloca o link, ou a gente digita no navegador simplesmente uma parte do endereço. A gente não usa o endereço completo, tá? Do ponto de vista técnico. Então eu poderia colocar aqui www.google.com.br, tá? É como a maioria das pessoas chegam no seu navegador nesse site aqui, ok? Só que se eu fizer isso somente, o que vai acontecer? Quando eu tentar abrir o link, ele vai entender que esse Google aí .com.br é na verdade uma pasta aqui no meu desktop, tá? Percebam que se eu colocar o mouse aqui em cima, na parte de baixo ali do meu navegador, ele está fazendo o quê? Ele está colocando o link para o arquivo, né, file usa desktop www.google.com.br. Ou seja, ele não vai me levar para o local correto. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai dizer que o arquivo não foi encontrado, certo? Porque eu não tenho no meu desktop, na minha área de trabalho, uma pasta chamada google.com.br, www.google.com.br. Tá? Então, o que está faltando para ele entender isso daqui? Toda vida que você vai colocar um link para um outro site, tá? Além do link do endereço que a gente costuma usar, a gente precisa informar para ele qual o protocolo que ele vai usar, certo? O protocolo para um site convencional é esse daqui, ou HTTPS, seguido de 2 pontos e 2 barras, tá? Então, dessa forma, o navegador vai entender que é para me levar para um outro site e não para uma pasta dentro da estrutura de arquivos que eu estou utilizando, ok? Então, isso daqui é chamado de caminho absoluto, ou link absoluto, ligação absoluta com um ponto específico da internet, ok? Então, se eu fizer isso daí, eu tenho como resultado o link agora apontando para o site do Google, tá? Então, na hora de você fazer o link para um outro site, você precisa preencher o endereço completo, inclusive com o protocolo, tá? Se você não tem conhecimento a respeito do que é um protocolo, dê uma pesquisada na internet a respeito de protocolos de rede. Você vai ver o HTTP, FTP, talvez IRC, que era um recurso que é pouco utilizado hoje em dia, tá? SFTP, FTPS, enfim, uma infinidade de protocolos estão disponíveis com funções específicas e que o navegador pode interpretar como um link para aquele protocolo, tá? Então, aprofundem-se nisso para conseguir fazer ali o uso do recurso de link adequadamente, ok? Então, isso aqui é um link absoluto externo, ou seja, vai me levar para um outro site, para um outro endereço que não está no site que eu estou desenvolvendo, ok? Na hora que eu vou desenvolver um link para um outro item que esteja nas minhas pastas, nos meus arquivos, no meu computador, tá? Eu posso também usar um link absoluto, que a gente pode chamar de link absoluto interno, ou seja, é absoluto, mas é dentro da máquina onde você está trabalhando, ok? E além disso, você vai precisar colocar no link, ele é chamado de absoluto, porque você vai precisar colocar todo o caminho para chegar lá, certo? Por exemplo, se eu quero que esse arquivo aqui de imagem, olhos.jpg, seja aberto através do link, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o href, né, o referência, para esse caminho aqui, ó, barra users, barra Thiago, barra desktop, barra
/olhos.jpg, ok? Fechei minha tag de abertura A e eu vou chamar isso daqui link absoluto interno e terminei o meu A com esse item, ok? Então isso daqui vai fazer com que esse arquivo abra, tá? Aqui, ó, link absoluto. Ele está me levando para o arquivo, ó, usa Thiago desktop olhos.jpg. Então, quando eu cliquei aqui, ó, ele está me mostrando essa mesma imagem que está lá, certo? Isso daqui não é muito usado quando você precisa movimentar seus arquivos entre uma máquina e outra. Tá? Então, se você está, por exemplo, estudando ainda HTML, está fazendo seu site, e você ora faz no computador, ora faz no computador de outra pessoa, ou no computador do colégio, ou no computador da empresa, esse tipo de situação aqui pode te dar problemas. Por quê? Porque se de repente você usa um computador Windows e o nome do usuário lá no trabalho, em casa é Thiago, mas no trabalho é uma combinação de letras e números, esse link aqui absoluto, que vai ler desde o início do seu computador, da sua unidade de armazenamento, até o nome final do arquivo, se você tiver alguma mudança aqui no caminho, certo? Esse link vai ficar quebrado. Você vai clicar e ele não vai abrir, tá? Então isso daqui não é legal quando você corre o risco de movimentar os seus arquivos de um canto para o outro, ok? Para solucionar isso, você tem duas formas. Você vem aqui toda vida que for linkar alguma coisa e corrige, tá? Para poder manter o link funcionando, o que vai te dar um retrabalho gigantesco, tá? Não é vantagem. Ou você pode fazer uso de um recurso chamado link com caminho relativo, tá? Link relativo, certo? O que é o link relativo? Caramba, estou desaprendendo a digitar. O link relativo é quando você usa como referência o local onde você está para construir o link, certo? Então o que é que acontece? O arquivo que eu estou trabalhando aqui, onde eu estou fazendo essa codificação, é index.html e ele está no meu desktop. O arquivo que eu quero linkar é olhos.jpg, né? Esse daqui, ele também está no meu desktop, tá? Então os dois estão no mesmo local, ou seja, estão na mesma pasta, no mesmo diretório. Então nesse caso, já que os dois arquivos estão no mesmo canto, eu não preciso fazer com que seja preenchido no campo href todo o endereço de caminho para esse arquivo. Eu preciso apenas chamá-lo de olhos.jpg, ok? O que é que vai acontecer? Quando eu salvar esse arquivo e vier aqui para o meu navegador, eu tinha um link absoluto externo, vai me levar para o site do Google, eu tenho um link absoluto interno que me leva para o arquivo de olhos, ok? E tem um link relativo que, se eu passar o mouse aqui, eu já vejo aqui na barra de status que ele vai me levar para o mesmo caminho desse aqui, ó. O navegador se encarrega de fazer a interpretação desse caminho relativo e monta todo o caminho absoluto automaticamente, tá? Então, ó, ele vai me levar para esse arquivo do mesmo jeito que levou o outro, ok? Então isso daqui é um link relativo. Qual a vantagem de um link relativo? Independente do local onde você esteja trabalhando, independente do tipo de sistema que você esteja trabalhando, independente do computador que você esteja trabalhando, independente da pasta, se você dentro do seu computador mudar de pasta por questão de organização, ele não vai sofrer nenhuma influência, não vai deixar de funcionar em função de você ter anteriormente colocado um link absoluto, tá? Esse caminho relativo aqui permite que você trabalhe adequadamente em qualquer situação, tá? Independente de sistema, computador ou até de pasta dentro do seu próprio computador. Só que o que acontece? A longo prazo, quando vocês estiverem fazendo sites maiores, vocês vão trabalhar com certeza com pastas para poder conseguir organizar direitinho
os seus arquivos e conseguir manter uma estrutura organizada para o seu site completo. Tá? Então, geralmente, existe uma pasta para você colocar as suas imagens. Tá? Então, eu vou mover essa imagem para a pasta IMG. Ok? A partir desse momento, a partir dessa ação, os meus links não vão mais funcionar, independente de serem relativos ou absolutos. Por quê? Porque eu mudei o caminho para esse arquivo. Ok? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui que esse arquivo está dentro de uma pasta a partir do meu de onde está o meu arquivo atual, certo? E tem o mesmo nome, olhos.html, ok? Então, quando eu salvar isso daqui, o que eu fiz? Eu corrigi. O caminho mudou ali na pasta, né? Digamos, o caminho físico mudou. Eu tenho dentro da pasta imagem o arquivo olhos.html. E agora aqui dentro do meu código eu fiz essa correção. imagens.olhos.jpg. Ok? Então, se eu vim aqui atualizar o meu site, ó, o link absoluto eu já tinha acessado antes, ele está roxinho por causa disso, mas meu arquivo não é encontrado. Só que meu link absoluto, meu link relativo, ele está funcionando, ok? De novo, eu coloquei só img.olhos e o navegador automaticamente entende que isso daqui está na pasta users, Thiago, desktop, img e o nome do arquivo é olhos.jpg, ok? Agora imagine que esse arquivo aqui foi colocado numa pasta chamada HTML, ok? Eu vou fechá-lo aqui, vou salvar e vou fechar e vou mudá-lo de posição e acessá-lo de novo aqui, tá? Ele colocou numa outra aba, mas não tem problema não. Deixa aqui. Ok? Então, IMG. O que acontece? HTML é uma pasta dentro de meu desktop e IMG é outra pasta também dentro de meu desktop. Ok? Eu estou dizendo que meu arquivo de imagem está dentro de IMG olhos. Só que IMG, o navegador vai entender que é uma pasta IMG dentro de HTML. Só que eu não tenho, dentro da pasta HTML, nenhuma pasta chamada IMG que contenha um arquivo olhos. Ok? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que esse endereço seja interpretado pelo navegador como o seguinte: eu estou dentro da pasta, estou trabalhando esse arquivo aqui, esse código, está no arquivo index.html. Eu preciso, primeiro, voltar para o meu desktop, para depois acessar a pasta img, para só então conseguir encontrar meu arquivo olhos.jpg. Tá? Esse recurso de voltar uma pasta é dado, essa interpretação é possível pelo navegador através do recurso ..barra, tá? Se eu colocar isso daqui, eu estou dizendo para o navegador que está abrindo o arquivo index.html, que está salvo aqui nesse local, né, numa pasta HTML, que ele faça o quê? Que ele suba um nível, ou seja, que ele volte um nível, ou seja, ele volte para a pasta anterior e depois ele acesse a pasta IMG, tá? Então, ele, para conseguir chegar em olhos, ele precisa voltar uma pasta, ou seja, ele precisa sair de HTML, ele precisa voltar um nível em relação ao HTML, que é onde está meu arquivo index agora, acessar a pasta IMG e lá dentro é que ele vai encontrar meu arquivo olhos.jpg, ok? Então isso daqui é chamado de caminho relativo por causa disso. Independente, se eu levar esses arquivos aqui e colocar numa outra pasta qualquer, digamos no Windows C, ..meu site, aí dentro de meu site eu coloco HTML e IMG, e isso daqui vai continuar funcionando, ok? Nesse momento, está aberto no navegador o arquivo Thiago desktop index.html, ou seja, o que tinha aqui é o que está aberto. Ele não existe mais, tá?
ele não existe mais, mas o navegador mantém ele na memória. Se eu mandar atualizar, ó, ele não encontra mais o arquivo, ok? O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ou ir lá na pasta e mandar abrir, ou digitar agora aqui o caminho para a pasta HTML, ou seja, do desktop ele acessa a pasta HTML e lá dentro ele vai encontrar um arquivo chamado index.html. Agora eu dou Enter e eu tenho de novo aquele mesmo arquivo, aquele mesmo código sendo interpretado pelo navegador, ok? E agora o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o link absoluto, continua o mesmo, ok? Continua aquele ali, ó, para olhos. E aqui eu tenho o que, ó? Nesse momento, eu não salvei ainda isso daqui, ó. Ele está guardando que dentro de HTML tem uma pasta, aqui, eu estou apontando o dedo para a tela do computador. Ele está interpretando que dentro de HTML tem um arquivo IMG e dentro dele um arquivo, desculpa, tem uma pasta IMG e um arquivo olhos. Não tenho isso, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele não vai encontrar porque eu não tenho isso. Se eu voltar agora, ele está ainda com o da memória, eu vou salvar esse arquivo aqui, vou atualizar e agora, ó, o que é que ele fez? Esse arquivo está lá dentro de index.html. Eu fiz uso do dois pontos para que o navegador entenda que ele tem que voltar um nível, ou seja, tem que voltar para o desktop para depois entrar na pasta IMG, ó, um link relativo. Então, ó, a interpretação disso daqui é desktop, IMG, olhos. Ou seja, os dois pontos fez com que ele voltasse, tá? Isso não aparece lá na interpretação do navegador. Ele entrega só o resultado final. Os dois pontos está dizendo para ele voltar para o desktop, para depois ir para IMG, para depois olhos. E agora ele vai encontrar o desktop, IMG, olhos. Ele conseguiu o meu arquivo. Ok? Então, durante os próximos vídeos, eu vou dar uma aprofundada maior nisso daqui. Ok? A princípio, eu queria que ficasse claro esse detalhe aqui. Se por um acaso eu tivesse criado outras pastas, eu precisaria ver quanto eu precisaria voltar. Por exemplo, se eu tivesse aqui mais uma outra página, uma outra pasta chamada HTML2, tá? E eu tivesse colocado esse arquivo aqui, o que é que ia acontecer? O código precisaria que ele voltasse quantas páginas? Se o arquivo index tivesse aqui dentro de HTML2, eu precisaria subir um nível para chegar em HTML e subir outro nível para conseguir chegar no meu desktop, na minha mesa, para então eu conseguir acessar a pasta IMG, onde está o arquivo olhos. Então eu precisei fazer o quê? Eu precisei dar dois retornos de níveis para poder fazer isso. Então, dois retornos de níveis, você coloca ponto, ponto e ponto, ponto. Tá? Eu não vou salvar isso daqui porque eu não movimentei o arquivo HTML para HTML2. Tá? Ok? Então aqui o que é que eu fiz? Eu fiz links, tá? Somente links. O que é que a gente vai fazer agora? Eu estava fazendo um link para a imagem. Então eu clico aqui e a imagem abre em uma outra situação, né? Ele abre como se fosse uma nova página, dependendo do navegador que você está trabalhando. Ou seja, ele tira o texto e mostra somente a imagem, tá? Se eu precisar colocar a imagem aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uso de uma tag chamada IMG, ok? IMG é uma tag vazia, ou seja, eu não tenho um barra IMG para finalizar ela, certo? Eu vou só dizer, coloque a imagem aí, eu não estou fazendo nenhuma relação com outro objeto, com outro item. Por exemplo, B e barra B precisa ter abertura e fechamento, por quê? Porque ele interage com o texto, então eu tenho que dizer onde começa e onde termina. O IMG não, eu apenas digo, coloque aí uma imagem, eu não tenho o começo e o fim da imagem. A imagem é uma unidade única, ok? Então, a tag IMG depende de um atributo chamado SRC, ou source, tá? Source é fonte, ou seja, a origem, onde está a imagem que eu quero mostrar no meu navegador. A gente já viu que, deixa eu tirar isso daqui, que a imagem olhos está nesse caminho aqui, ó. Eu tenho que voltar ao nível, ok? Acessar a pasta IMG e olhos, ok? Então, eu vou colocar esse mesmo endereço, olhos.jpg, ok?
Então isso daqui é o comando elementar para você colocar uma imagem no seu arquivo HTML, tá? Então agora, se eu salvar, o que eu tenho? Aqui eu tenho um link para imagens, tá? Nesses dois aqui. Um está quebrado, mas a tag MG, ó, não vai fazer com que, não vai ser necessário que eu acesse, que clique em alguma coisa para a imagem surgir no meu código, ok? Então o resultado desse item aqui, tá? Dessa tag MG com o atributo source é fazer com que meu arquivo de imagem seja exibido junto com o meu texto, certo? Então isso daqui é o princípio do hiperlink, ou seja, eu tenho do hipertexto. Eu tenho o texto misturado com outro item que não é texto, no caso, uma imagem, certo? Nos próximos vídeos a gente vai dar uma aprofundada nesses dois itens aqui, tá? E depois começar um assunto novo. Por que eu preciso aprofundar ainda aqui? Porque eu tenho outros atributos disponíveis nesses itens aqui que são necessários instruções adicionais e que não vai dar tempo para fazer hoje, senão vai quebrar o tempo programado para cada vídeo, ok? Então, é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!